Deus, amém, queridos? Glória a Deus. Estão preparados? Estão com expectativa boa? Ah, mas esse amém está meio devagar, hein? Vocês estão com uma boa expectativa? Amém. Glória a Deus. Quero convidar aqui o pastor Sérgio, a pastora Josi. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles, querido. Amém? Glória a Deus. Amém? Esses pastores estão vindo para ministrar para nós hoje. Então, que você abra o seu coração, deixe o Espírito Santo, usufruir e ali, querido, absorver tudo que eles têm para passar para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para eles em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos teus servos, pela disposição, Pai querido, para estar aqui servindo o reino de Deus, e que nós possamos hoje aprender um pouquinho mais com eles, daquilo que o Senhor tem ministrado na vida deles, na casa deles, no ministério deles, ó Pai. Nós oramos e entregamos diante de Ti agora, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém, Senhor, amém, amém. Boa noite, pessoal. Pode sentar. Eu tirei o microfone dele, tá? Mas logo ele volta aqui em cima. É um prazer estar nessa igreja. Quero agradecer aos pastores pelo convite. Eu tenho certeza que vocês não entregam o microfone para qualquer um aqui, né? Então, já me sinto honrada por isso, né? Muito obrigada, viu, pelo convite. É muito bom estar com vocês. Quem esteve no ano passado no Seminário Compaixão? Levanta a mão. Então posso falar. Então, a pastora chegou para mim e falou assim: você não vai contar aquele teu testemunho, né? Então, em vez de eu fazer a montanha-russa com vocês, tá? Quem foi sexta-feira lá na igreja de Itupeva? Olha, eu podia até fazer a montanha-russa, mas eu tenho que optar, porque senão eu tiro a vez dele. Mas eu vou passar aqui, vou falar rapidinho aqui do testemunho do que Deus fez na minha vida, porque eu creio o que diz a palavra: se creres, verás a glória de Deus. Repete para mim: se creres, verás a glória de Deus na sua família. Amém? Vocês vão ver. Vou contar rapidinho aqui esse testemunho. Em 2022, a pastora Mônica, acho que todos conhecem aqui, eu estava na casa dela e ela chegou para mim e falou assim: eu chamo ela de gata, ela me chama de gata. É nosso jeito de uma tratar a outra. Gata, me leva para fazer colonoscopia? Ela faz aquele tratamento. Colonoscopia é um tratamento, é um exame para descobrir, né, como é que está seu intestino, se tem algum tumor, alguma coisa. Eu falei: levo, e você sabe que essa colonoscopia tem que fazer um preparo. O preparo é horrível. Bom é o exame, mas o preparo é horrível. Eu cheguei com a Mônica lá, porque ela precisava fazer esse exame, Danilo estava viajando, e quando eu cheguei na clínica, uma irmã da igreja chegou para mim: Josi, você nunca fez esse exame? Eu falei: não vou fazer não, esse negócio de ficar sem comer não é comigo não. Eu passo até mal se ficar sem comer. Eu falei: não, mas precisa, você já tem, na época eu tinha 53 anos. Você tem 53 anos, nunca fiz, mas também não tem sintoma nenhum, não precisa não, né? E ela insistiu tanto, ela falava que Deus mandava ela falar para mim para fazer. Ela insistiu tanto, isso foi em abril. Eu falei: dá esse papel, então faz aí que eu vou fazer esse exame. Preencheu, fez o pedido. Eu sei que minha filha estava para casar e acabou passando, eu não fiz esse preparo, me confundi toda e não fiz. Isso lá em abril de 2022. Passou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eu acordo, vou no banheiro, escovar dente, estou lá penteando o cabelo e vem aquela voz: marca o seu exame de colonoscopia. Eu parei e falei: gente, mas foi tão audível. Eu parei, liguei na hora para a clínica e falei: Bel, marca meu exame. Ah, safujona, vou marcar mesmo. E aí marcou, fiz o preparo, fui para fazer esse exame, dia 1º de novembro, fui lá, fiz o exame, eles tiraram o material. Eu estava sabendo que eles tiraram o material, mas foi para biópsia, eu tinha certeza que não era nada e nem liguei para isso. Falei: daqui a pouco eles mandam o resultado e acabou isso, né? E aí foi dia 1 de novembro. Dia 14 de novembro, um dia antes do cura, essa minha amiga, eu ligo para essa minha amiga: e aí, saiu o resultado? Foi: Josi, engraçado, já era para ter saído, mas não saiu. Bora para o cura. E fui para o cura. Peguei a Covid, eu não sei quem estava aqui no cura em 2022, um monte de gente pegou Covid ali, né? E na segunda, eu mal, com Covid, fui fazer exame, deu Covid também. Na terça-feira, o laboratório me liga
E essa minha amiga, Josi, você tá boa? Aquela vozinha. Olha, tem uma consulta para você marcada amanhã, seu exame deu um negocinho aqui. Eu falei, olha, Bel, pode mandar para mim, que eu entendo dessas coisas, não preciso esconder, não. Aí ela me mandou e ali estava, né, que tinha um adenocarcinoma, é câncer, né? E aí eu comecei a ler que já tinha tocado na peça, no intestino, que eles falam, né? Já tinha criado raízes, é o que eles falam. E aquilo, quando eu recebi, eu falei, meu Deus, a Covid não é nada agora perante isso. E aí eu senti minha vida assim, agora é comigo, sabe que negócio? Agora é comigo, que a gente gosta de controlar a nossa vida. E ali eu lembro que eu sentei na escada na minha casa e eu pensei, olha o que eu pensei, gente, é de verdade, eu não tenho esse coração puro, não. Mas naquele dia eu pensei, nunca mais vou poder doar sangue. Eu pensei nisso. Esse coração não é tão puro assim. E eu lembro que eu sentei e pensei nisso, né, e pensando todas as consequências, como é que vai ser, né, agora, como é que está isso, né? E marcamos com a médica pediu alguns exames lá, para ver se tinha algum lugar, né? Praxe, tem que pedir, marcador tumoral. E falou que depois eu tenho que saindo esses exames, eu tenho que fazer a cirurgia, né? E depois de fazer a cirurgia, eles pegam isso e mandam para ver se tem em algum lugar, se foi atingido algum linfonodo. Então, foram dias muito difíceis, muito difíceis. Fiz todo o preparo, fiz todos os exames, ressonância. E eu lembro quando eu entrei na ressonância para ver se tinha algum lugar, eu estava sozinha, eu já havia perdido a minha mãe com câncer de mama, quando ela tinha 54 anos, eu estava com 53. Eu lembro que eu passei nessa ressonância e ouvi como se fosse uma voz maligna. Agora você está só. Né? E eu falei, meu Deus. E eu sempre com trabalho de capelania, dentro dos hospitais, eu amo estar dentro dos hospitais. Falei, meu Deus, agora é comigo. Né? O que eu vou fazer? Então, foram tempos muito difíceis. Fui para os Estados Unidos, meu filho ia se formar, eu queria contar para ele lá, né? Porque isso foi em novembro, dezembro, a médica falou, pode ver seu filho, em janeiro a gente opera. Fui ver meu filho, contei para ele lá, voltei. Antes de fazer a cirurgia, marquei com o oncologista, e o oncologista, eu não esqueço o que ele falou. A gente precisa fazer a cirurgia para ver, de repente, pode ter um formigueiro lá dentro. Eu falei, ai, meu Deus, esses médicos são bem realistas, né? Mas eu prefiro que seja realista. Eu falei, meu Deus, o que vai dar nisso? Dia 20 de janeiro, fiz a cirurgia, eles tiraram 11 centímetros do intestino, e fui para casa, né? Graças a Deus, não precisei usar a bolsinha, tinha que esperar o resultado do exame. E, nesse período de esperar o resultado do exame, eu estava na leitura bíblica. Eu estava em Êxodo, leitura bíblica anual. E, há 19 anos atrás, eu tinha recebido uma palavra do Miguel Piper. Quem conhece Miguel Piper aqui? Ele já faleceu, já está com o Senhor. Mas ele é um profeta do Senhor, foi ministrar, ele é de Curitiba, foi ministrar lá na nossa igreja, comunidade cristã, e ele já deu várias palavras para mim, e tudo se cumpria, né? E nessa, quando ele orou para mim, 19 anos atrás, ele orava e falava, ela vai ver a glória de Deus, ela vai ver a glória de Deus. E ele pulava e falava um monte de coisa, e falava, ela vai ver a glória de Deus. Eu só gravei, ele vai ver a glória de Deus. Eu lembro que eu levantei, as pessoas vieram me abraçar, falei, Josi, que palavra, mas eu só não me lavo do ela vai ver a glória de Deus. E o Danilo ainda comentou com a Mônica, a Josi recebeu uma palavra nesse dia, né? E eu estava lendo, aguardando o resultado, para ver se tinha algum linfonodo, se tinha algum lugar atingido. E eu estava justamente nessa semana que eu estava de repouso na cama, eu estava nessa parte, Êxodo 33, de 18 a 22. Então disse Moisés, eu estava deitadinha lá na cama, no meu repouso, que eu não podia nem se mexer, nem tossir, porque senão eu teria que fazer uma nova cirurgia e colocar a bolsinha. Então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, aqui há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha.
Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que tenha acabado de passar. Aí eu li isso aqui, Deus me parou na hora e Ele falou assim, eu falei que você ia ver a glória de Deus. Foi a minha glória que te livrou. Foi a minha glória, a minha bondade que te livrou. Ali eu comecei a chorar na cama. Eu falei, Deus, não vai ter nada nesse exame, no que eles tiraram. Não vai, eu creio que não vai ter nada. E isso passou depois de uma semana que veio o resultado. Eu lembro que eu entrei com o Serginho, né, na médica, para que ela ia ler o resultado, porque se tivesse alguma coisa, eu ia ter que fazer outros tratamentos, e a gente sabe que aí demanda muito mais tempo e é mais complicado, que mexe com o seu emocional, fazer uma quimioterapia, ter esse cuidado todo, aquele medo se passou em algum lugar. E eu lembro que, quando Deus falou isso comigo na cama, e quando eu entrei dentro do consultório da médica, o Serginho entrou comigo, ela tirou o exame assim, eu tinha certeza que não ia ter mais nada, porque Ele falou que ia ver a glória de Deus. Aí, quando ela falou, não tem mais nada, não tem lugar nenhum, eu lembro que o Serginho chorava, eu olhava para ele e falei, mas eu sabia que não ia ter nada, mas eu sei o que eu passei lá atrás. Isso eu quero falar para você, na tua vida, se creres, verás a glória de Deus. Isso aconteceu comigo. Gente, foi um livramento. O médico disse que se eu deixasse para o ano que vem, isso foi em novembro, seria outra situação. Era outra coisa que eu ia passar. Deus me livrou. Foi a bondade e a misericórdia dele. Hoje eu estou aqui. Eu faço segmento, sim, que é acompanhamento, mas nunca dá nada, viu? E nunca vai dar, em nome de Jesus. Já completaram 2 anos e meio. Falta mais 2 anos e meio. E eu estou aqui. Exames todos limpos. E Deus disse que eu iria ver a glória dele. E eu vi. E isso é para vocês também. Amém? Agora eu vou pedir para vocês levantarem. Não vou fazer a montanha-russa, senão o Serginho me pega aqui. Você não deixa eu falar nada, mas eu vou querer que você tire uma foto, uma selfie com a sua família e escreva. Vocês têm rede? Quem tem rede social? Claro. Vocês vão colocar o @ da igreja, tá? Tá bom? Daqui, Cristo Salva, de Cabriúva. E você vai tirar uma foto com a sua família e vai escrever, minha família na contramão do mundo. Amém? Faz isso agora. Pega aí teu celular, tira uma selfie bonitinha. Nós vamos tirar de todo mundo aqui. Pode tirar, quem tiver. Selfie, isso. Tira uma foto, marque a igreja e escreva, minha família na contramão do mundo. Sabe o que acontece? As pessoas que passam por isso, olham na rede social, a gente tem que saber usar a rede social. Chega lá, o que é isso? Minha família na contramão do mundo. Eu quero isso na minha família. E é uma hora de evangelizar. Já marquei a igreja aí, ó. Já marca a igreja, já vem para cá. Tiraram? Bem bonito, hein, gente? Minha família na contramão do mundo. Tiraram? Todo mundo ali? Tem gente tirando lá atrás. Agora nós vamos tirar uma com todo mundo aqui, tá? Vamos lá, gente. Bem bonito, viu? Olha, Jundiaí fez bonito, hein? Todo mundo, ó, nós vamos tirar com todo mundo aqui, vira para cá. Olha lá, para vocês aqui, ó, olha lá. Mão para cima, todo mundo, vai lá. Aê! Agora a montanha-russa fica para o ano que vem, ok? Pode sentar, igreja. Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês, nessa maratona, nessa região que pode São Paulo, mas é uma alegria muito grande, né? Quando o pastor Jonas convidou, eu atendi prontamente. Eu tenho um relacionamento muito bom com o Jonas, e ele constantemente vai ministrar no nosso acampamento de homens, todo ano a gente faz. É sempre muito bom, a Marada ama a vida dele, e realmente aceitamos com muita alegria no coração, e tem sido muito bom, temos sido muito bem recebidos, recepcionados. Quero agradecer também aos pastores daqui da igreja, muito bem recepcionados, estamos em casa, muito felizes. Bom, somos de Ribeirão Preto, né? O pastor já deve ter falado, a comunidade cristã de Ribeirão Preto, e Josi e eu, a gente tem os ministérios, ela muito forte com as mulheres, eu com os homens. Nesse ano, o Senhor está nos conduzindo para trabalhar com casais, com família,
e já quero aproveitar, eu escrevi um livro sobre isso, basicamente sobre casamento, sobre divórcio, e porque além do meu ministério, eu divido o meu tempo. Lá em Ribeirão nós somos pastores de tempo parcial, ainda divido o meu tempo que eu trabalho no Fórum de Ribeirão Preto, em nome de Jesus, ano que vem, eu me aposento, mas eu ainda trabalho e boa parte desse tempo trabalhei em vara de família e fui conciliador por 10 anos, participando de audiências de divórcio, de alimentos, enfim. E aí eu vi muita coisa entre os casais, também por conta do ministério, por conta da nossa vida também conjugal. Hoje, esse ano nós completamos 31 anos de casados. Então, tudo isso me deu um repertório para poder escrever, colocar algumas coisas no livro. Um livro desafiador, porque quando Deus me desafiou a escrever, o público-alvo, embora seja um livro que atenda a todos os casais, até mesmo aqueles que vão se casar, é um manual de algumas coisas que podem ser evitadas durante o casamento, mas o objetivo é para casais em crise, né? Quando Deus me deu esse desafio, eu falei, Senhor, mas quem que vai querer ler livro se está querendo divorciar? É a última coisa que ele vai querer fazer, não é? Já não aguenta mais o casamento, mas eu fui fiel na palavra de Deus, então ele é bem desafiador no sentido de mostrar o que a Bíblia fala sobre casamento, o que a Bíblia fala sobre divórcio. Então, eu trouxe alguns ali, queria recomendar que você adquirisse esse material, não só para edificar o seu casamento, ou de repente você conhece alguém que está em crise, presentear é um bom presente, ou se você lida com casais também, você poder ter aqui referências. São 3 razões para permanecer casados, basicamente. Aqui eu falo do temor a Deus, que para mim é o primeiro impedimento ao divórcio. Ninguém pensa nisso, né? Pensa no divórcio, servindo ao Senhor, mas não está nem aí para aquilo que Deus pensa sobre isso, não tem um temor sobre esse tema. Eu falo sobre a decisão de amar e de continuar amando a despeito das circunstâncias que todos os dias acontecem na nossa vida conjugal. E falo da aliança. Casamento é aliança, é um compromisso sério. Então eu falo desses 3 motivos. Além disso, falo outros tópicos aqui sobre casamento. Falo sobre a esposa pernilonga e o marido borrachudo, né? Aqui acho que não tem ninguém, né? O que pode ser a esposa pernilonga? Aquele bichinho pequenininho, mas chato, não é? Então, essa esposa pernilonga, chata, tem muita esposa pernilonga. E normalmente um casamento ele não é desfeito só por grandes tragédias, às vezes situações que vão se acumulando também pode trazer prejuízo para o casamento. E o marido borrachudo, quem sabe que já teve problema com borrachudo aqui? Quem gosta de pescar? Não é? O que o borrachudo faz? A hora que ele pica, o que acontece? Que lá fica uma marca e a pessoa fica lembrando daquela marca lá 1 semana, 10 dias, não é? Fica coçando. Esse é o marido borrachudo, que ele fica quietinho, mas na hora que ele abre a boca, ele atinge o coração da esposa, e ali ela vai ficar lembrando daquilo um bom tempo, né? Então, assim, algumas coisas que a gente coloca aqui, e quero incentivar você a adquirir esse livro, ok? Bom, antes de trazer a palavra, falei um pouco sobre a nossa família, não é? Queria ter algumas fotos aqui, que a gente pode seguir. Aqui está. Eu digo que é o Belo e a Fera. Então, esse aí, eu e a Josi, há 31 anos, casados, mas na verdade aí, né, é o Fera e a Bela. Podemos fazer assim que fica melhor, né? Mas, como eu disse, casados há 31 anos, pode passar. Temos 3 filhos, Rafael, Vanessa, Sofia aqui embaixo. As 2 são gêmeas, né? Foi um susto, a gente tinha o Rafael com 2 anos e 8 meses, aí a Josi engravidou das 2, por 5 minutos, assim, passou um filme na minha cabeça, sabe, tudo vezes 2, depois vezes 3, foi um negócio terrível. Agora, eu estou esperando minha filha se formar, ela se forma agora, a Vanessa, ela está fazendo odontologia, se forma agora, e eu estou esperando para postar uma postagem assim, eu estou falando de primeira mão aqui, vai ser assim a legenda, The End, o fim, mas o fim do quê? Do filme que passou na minha cabeça, lá quando eu fiquei sabendo que a Josi estava grávida de gêmeos. Assim, um filme rapidinho, veio até na faculdade. A nossa vida é assim, né? A gente, queira ou não, a gente ainda é muito ligado à coisa material, né? O que a gente vai gastar. Mas, enfim, Rafael, hoje ele está noivo da Joana. Rafael, hoje ele vive em Portugal. Ela é portuguesa. Já marcaram o casamento para julho do ano que vem. Está bem, não volta mais, né? Aquela mistura, aquele sentimento de alegria e tristeza ao mesmo tempo, pela saudade.
mas ele foi quando ele tinha 18 anos para os Estados Unidos, estudou, depois foi para a Europa. A gente tem a cidadania italiana, ele está ficando lá. A Vanessa está noiva do Luiz, aqui que vive nos ares, né? Ele é piloto da Azul, e eles vão se casar agora, né? Meu coração está apertadinho aqui, se eu chorar aqui, vocês me entendem. Vai casar agora, dia 28 de junho, com o Luiz. E aqui, Sofia e Renato, não é? E aqui, a Jade, a nossa netinha. Eu não sei, pode passar mais uma foto? Aí, mais uma vez, os filhos, né? Sofia e Renato, a Jade, Vanessa e Luiz, Rafael e Joana. Que nem diz a Josiane, lá em casa, pé de jaca de uva. Né? Então, assim, realmente, pode passar. Aqui é a Jade, e eu quero falar rapidamente. A Josi falou de uma experiência, né, de um milagre, e nós vivemos uma situação também de drama, mas com um resultado feliz o ano passado, segundo semestre do ano passado. A Sofia, né, se casou e engravidou, o sonho dela era ter um filho, engravidou, e quando ela fez o ultrassom morfológico, que foi lá por volta da 21ª semana, descobriu que ela tinha o colo do útero curto e que seria uma gravidez de alto risco. Tanto por questão, ela poderia abortar a qualquer momento, ou dali para frente, a qualquer momento, a criança poderia nascer e com esse tempo, certamente com sequelas, né? Sequelas até irreversíveis. E ali começou um drama, porque não era possível, até era possível, mas não era mais recomendável fazer alguns procedimentos, como a cerclagem, e havia a opção dela ficar em repouso. E ela, por 2 meses, praticamente 2 meses, boa parte desse tempo, ficou em repouso absoluto. Repouso absoluto, você sabe o que é, né? Tudo na cama. Necessidades na cama, banho na cama, alimentação na cama. Então, ela, por esses 2 meses, ela se entregou completamente àquela gestação. E nós todos os dias íamos lá, orávamos, impunhamos as mãos, orávamos por ela, pela criança, pela gestação, e a nossa oração era: Senhor, nos dê mais um dia. Né? Porque qual era o objetivo? Que aquela gestação fosse o mais longe possível. Sabíamos que seria uma criança prematura, mas quanto mais tempo ela ficasse ali, sendo gerada, menos risco ela corria. Então, todos os dias, Senhor, e nós acordávamos, agradecíamos ao Senhor: obrigado, Deus, mais um dia, mais um dia. Então, nós vivemos esse drama, mas confiando no poder de Deus, confiando contra as evidências, porque, assim, a expressão dos médicos, tem algum médico aqui? A expressão dos médicos, eles são realistas, né? Eles não escondem nada, mas, assim, não eram muito animadoras. Eles sempre diziam: né, tem isso, pode acontecer aquilo, é uma situação de risco. Então, assim, não nos animava muito, mas, em todo tempo, nós críamos. Não, mas nós cremos no poder de Deus. Né? Embora o diagnóstico possa não ser tão favorável, mas, meu Deus, é o Deus do impossível. Nós orávamos, e a Sofia ali se entregando, uma resiliência incrível, tanto ela quanto o Renato. O fato é que, com 29 semanas e alguns dias, ela teve contração, e aí ela foi para a sala de parto, e aí fizeram uma cesárea, que seria menos arriscado também para a criança, e nasceu a Jade. Né? Nasceu perfeita, nasceu com saúde, nasceu com uma pontuação muito boa. Enfim, nós pudemos glorificar a Deus. Ali nessa foto, é quando ela nasceu. Aquela outra foto, ela já fazia, há uns 2 meses atrás. Pode passar, tem uma outra foto mais recente. Essa aí é a nossa bonequinha, nosso milagre. Então, eu estou trazendo esse testemunho para você crer que Deus ainda faz milagres. Às vezes a gente pensa que os milagres só aconteciam no Novo Testamento, né? Mas não, Deus é o mesmo hoje, foi ontem e vai ser o mesmo eternamente. Deus é um Deus de milagres. Então, nós temos que crer. Nós temos que crer, colocar diante do Senhor, esperar com paciência. Não foi fácil, foram tempos difíceis, não é? Porque a nossa alma, eu vou falar um pouco sobre isso, na verdade não muito sobre isso nessa noite, mas a gente é atacado, né? Coisas que vêm para abalar a nossa fé, para realmente mexer com o nosso emocional, mas a fé precisa prevalecer. E a fé prevaleceu, e nós pudemos colher o resultado dessa bênção maravilhosa. Então, não sei quantos acompanharam, alguns acompanharam pelas redes sociais, oraram, se alguém compartilhou e orou, quero agradecer também. Mas, enfim, creia, Deus ainda faz milagres, amém?
Amados, eu quero trazer uma palavra, vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo maravilhoso, Senhor. Pudemos te adorar, pudemos celebrar diante do Senhor, cultuar ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu nome. Pai, agora eu peço que o Senhor venha com o teu poder, através da sua palavra, falar aos nossos corações. Pai, eu oro para que haja cura nessa noite, cura nas emoções, cura no contexto familiar. Pai, que nós possamos sair daqui transformados pela tua palavra, marcados pelo poder do Espírito Santo. Pai, que nós possamos sair daqui para testemunhar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, libertos, curados, transformados. É isso que nós queremos. Por isso abrimos o nosso coração, condicionamos a nossa mente ao Senhor, para que, de fato, a tua palavra encontre um coração, uma terra preparada, Senhor, para receber a semente que vai ser lançada, Pai. Nos abençoe, nos guarde, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu havia uma proposta de trazer uma palavra para cada momento, né? Mas hoje de manhã eu ministramos ali em Jundiaí uma palavra e eu entendi que deveria ministrar aqui também, porque não será uma palavra sobre situações práticas, sobre família, né? Parece que vocês estão tendo agora um seminário, algumas coisas voltadas para a família. Imagino que você tenha ouvido muitas coisas sobre o papel do homem, né, da esposa, dos filhos, enfim. Mas eu quero, nessa noite, tocar em algo que eu particularmente tenho vivido experiências nesse sentido, tanto na igreja, tanto no meu ministério, quanto no meu trabalho secular. Hoje eu trabalho num setor lá no fórum. Deus foi misericórdia comigo, tirou do cartório, me levou para um setor mais tranquilo, que é o setor de perícias. E tem sido assim alarmante o número de funcionários que estão tendo problemas psicológicos, emocionais. Assim, é assustador. Porque às vezes a gente não vê, como a gente trabalha num lugar que concentra, a gente vê a quantidade, não é? E também lidando com famílias vivendo dramas nesse sentido. Eu sempre compartilho com os médicos, compartilho com algumas pessoas. A gente não pode tentar achar justificativas para as coisas, mas é fato que depois daquela pandemia o mundo mudou. As pessoas, elas vivem amedrontadas, inseguras, muitas pessoas com problemas emocionais, problemas que atingem, inclusive, a sua mente. E eu tenho visto que isso é uma necessidade de ser trabalhada, porque normalmente a gente se preocupa muito com as coisas que a gente vê. Se surge uma necessidade na sua casa, se surge uma doença que você vê, logo você corre para o médico, não é? Você está vendo aquilo, tem um sintoma ali imediato, você está com dor, então você corre para o médico, é algo visível. Agora, tudo que acontece na alma, muitas vezes acontece de uma forma gradativa e lenta, mas quando ela chega num nível muito grande, aí às vezes a situação chega a ser quase irreversível, pessoas enfrentando depressão, ansiedade, e depois para ser tratado nisso, é muito complicado. Eu não sei como que vocês enfrentam isso, não sei se há pessoas aqui que realmente passam por essas situações, mas eu quero trazer essa palavra primeiro para que Deus possa produzir cura. Talvez tenha algumas pessoas que vão se identificar com o que eu vou falar. Talvez outras não vai fazer nenhum sentido o que eu vou falar, mas que a gente possa estar precavido, preparado, porque isso é iminente. A gente liga a televisão, se a gente ficar bebendo daquilo que a televisão transmite, é só desgraça, é só problema, é só coisas ruins, e aquilo, queira ou não, vai produzindo algo no nosso coração. Então, para que a gente possa ser vacinado, pelo menos assim, se eu puder trazer uma vacina aqui nessa noite, para vacinar a nossa alma de algumas questões que eu vou tratar aqui, eu já vou sair daqui feliz. Amém? Então, o tema dessa ministração, na verdade, isso aqui é só para a introdução do que eu vou falar. Minha família sobre os trilhos. Josué 24, 15, diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir.
Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um versículo que a gente proclama constantemente, mas ele tem que se tornar uma realidade na nossa vida. Eu preciso servir a Deus, a minha casa, eu preciso levar a minha casa a servir a Deus. O fato é que Deus criou a família é projeto de Deus. Deus criou a família para refletir o seu amor, a sua sabedoria, o seu propósito eterno. E quando nós entendemos o propósito da família, aquilo que Deus estabeleceu, nós podemos transmitir ao mundo realmente que a família é uma bênção. Existe até essa frase no mundo secular, não é uma frase cristã, que a família é a célula máter da sociedade. Muitas vezes as pessoas declaram isso, mas na prática mesmo, que o mundo, a sociedade, de uma forma geral, quer descaracterizar a família, quer banalizar o casamento. Hoje a gente vê cada absurdo, cada absurdo de formas de casamento, formas de relacionamento, e esse ataque excessivo contra a família. Porque a família, uma família estruturada, uma família estabelecida nas bases da palavra de Deus, ela vai glorificar a Deus. Esse é o propósito. As pessoas precisam olhar para nós e glorificar a Deus. Olhar a maneira como eu trato a minha esposa, olhar a maneira como eu educo os meus filhos, olhar a maneira como os filhos nos tratam, e olhar e falar: uau, é possível. O que tem essa família de diferente? E aí, de fato, poder espelhar a graça, o poder de Deus, para que as pessoas possam entender e ver que é possível. Então, Deus estabeleceu a família e colocou ela num trilho, num caminho. Deus estabeleceu um caminho para que a família possa trilhar. Então, essa ministração, basicamente, a nossa família sobre os trilhos, é exatamente isso. Nós podemos comparar, e eu quero comparar aqui até mesmo de uma forma didática, comparar a família a um trem. Você vê na foto ali, tem até um trem. Aí você pode falar: agora o pastor falou um negócio certo, porque o trem é difícil esse negócio de família. Ou você pode falar assim: mas como é que o pastor sabe que eu tenho um trem lá dentro de casa? Mas não é esse trem que eu estou falando, é uma metáfora. E todo trem, ele tem algumas partes. Agora, o principal de tudo isso é que todas as questões que envolvem um trem precisam estar conectadas, alinhadas, para seguir o mesmo propósito. Então, o que existe em um trem? Primeiro, existe a locomotiva, certo? Que representa os pais, ou os responsáveis principais da família, aqueles que têm o objetivo de conduzir a família, de liderar a família, que seguem na frente, que puxam, que determinam o ritmo. Então, esses são os pais, o casal, basicamente, que precisa seguir, e aí atrás deles vêm os vagões, que são os filhos ou os demais membros da família. Cabe aqui uma observação importante, que eu defino e separo um cenário familiar de um contexto familiar. É importante a gente entender isso. Família é marido e mulher. Diga assim: família é marido e a mulher. E os filhos, para aqueles que optarem pelos filhos, até eles casarem. Isso é família. Então, se o casal não entrar num casamento, ou mesmo no casamento não tiver essa consciência, pode dar problema. E o contexto familiar? O contexto familiar entra todo mundo. Entra avós, tios, sogra, avô, sobrinho. Então, esse é o contexto. Agora, também essas pessoas precisam entender o seu papel nesse contexto familiar, exercer com temor, com autoridade, saber exatamente qual é o limite da sua atuação dentro desse contexto familiar. Porque se não houver esse entendimento, também, se houver influência no cenário familiar, no relacionamento conjugal, vai dar problema. Há tantos casais enfrentando problemas por conta disso, porque as pessoas não entendem o limite até onde vai a sua atuação nesse contexto familiar, ok? Fecha parênteses. Então, são os vagões, os filhos que cada um tem a sua individualidade, mas eles precisam estar alinhados. Quando um vagão sai do trilho, o que acontece? Todo o trem descarrilha. Então, é um drama.
Então, eles precisam estar alinhados. Tem os trilhos, que aqui é um alinhamento perfeito para o trem seguir o seu rumo, o seu destino, e ele representa os valores, os princípios pelos quais a família deve caminhar. No nosso caso, conceitos e princípios da palavra de Deus. Precisamos colocar a nossa família sobre as bases da palavra de Deus. Porque ali é um manual para nós. Você entende isso? A Bíblia é um manual para nós, ela tem resposta para tudo que nós precisamos, basta a gente ler, buscar entendimento na palavra, para que o Espírito Santo possa trazer revelação, está tudo ali. Todo trem tem um maquinista. Quem é o maquinista desse trem? Quem deve ser o maquinista da sua família? Deus, né? Jesus, é Ele que precisa ser aquele que vai direcionar a locomotiva, Ele que vai determinar o ritmo, Ele que vai fazer os ajustes necessários. Então, isso nos remete à ideia de que nós precisamos, de fato, colocar a nossa família nas mãos de Deus, ou chamar a nossa família para ser, chamar Deus para estar na nossa família, como cobertura, como aquele que vai direcionar a vida dos integrantes da família. Tem os engates, não é? Que representam os laços familiares, que precisa ser estabelecido na comunhão, no respeito, numa comunicação saudável, no amor. Tudo isso precisa estar para que todos permaneçam engajados e seguindo no mesmo propósito. Todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Todo mundo quer encontrar a felicidade familiar, não é? Você não quer uma família feliz? Uma família que vive em paz? É o objetivo de todos nós. Então, nós precisamos entender qual é o nosso papel dentro desse contexto, desse trem, e exercer com fidelidade. E mais do que isso, procurar estar sempre conectado, alinhado, para que, de fato, o trem possa chegar no seu destino, ok? Só que há situações que podem nos atrapalhar nesse caminho. Diz que Deus estabeleceu um caminho para a família trilhar. E nesse percurso pode surgir situações que vão, talvez, nos impedir de avançar ou nos atrasar nesse processo. Há um versículo aqui que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1, que diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, aqui o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, você vai precisar, e quando ele fala livremos-nos, essa é uma atitude nossa. Nós temos que nos livrar de situações, de todo peso, que nos torna, eu achei interessante essa versão, que nos torna vagarosos. Ou seja, nós queremos chegar no objetivo, alcançar um objetivo, mas há pesos que nós carregamos na nossa vida que nos torna vagarosos. E como eu disse, às vezes pode até impedir de chegar onde nós queremos chegar. E embora Deus, né, sendo aqui o maquinista, Ele que controla as nossas vidas, se bem, né, se você colocou sua vida nas mãos de Deus, é assim que funciona. Aliás, deixa eu conhecer, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Eu acabei não perguntando. Tem lá, olha só, uma pessoa lá atrás, mais alguém, olha aqui também, mais alguém, ali. Sejam muito bem-vindos, viu? Sejam muito bem-vindos. Deus tem algo para falar para vocês nessa noite. Então, tem situações que podem nos atrapalhar. Agora, nós temos que nos desvencilhar disso. Nós temos que deixar esse peso. E há situações exteriores, né? Esse texto fala de pecado. O pecado nos atrapalha, e realmente todo pecado é um entrave na nossa vida, e pode também alcançar a família. E situações interiores. E, como eu disse, às vezes a gente se preocupa tanto com o que a gente vê, e não se preocupa com aquilo que não vemos, mas que está dentro de nós, aquilo que nós sentimos. Então, para nós avançarmos nesse propósito que Deus estabeleceu para nós, permanecermos sobre os trilhos, nós temos que olhar para o Senhor, buscar nele forças, mas, ao mesmo tempo, nós temos que tomar uma decisão de não nos apegar nem às lembranças do passado, nem às preocupações acerca do futuro. Não é? Porque tudo isso causa um impacto na nossa alma. Então, é tudo isso que nós temos que nos desvencilhar. E, como eu disse, aquilo que nós vemos nos assusta. Aquilo que nós não vemos, muitas vezes passa despercebido.
Então nós temos que nos preocupar, e de fato eu tenho me preocupado com isso, com essas demandas da alma, com essas, podemos dizer, enfermidades da alma. Tem muita gente com a sua alma enferma, e isso afeta, essa condição afeta a vida emocional, a vida psicológica, a vida espiritual, os relacionamentos. Então, o ano passado, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso, tanto de pessoas com quem eu lidava que estavam enfrentando problemas nessa área. Então, pode ser que essa seja uma realidade também, né, aqui, e realmente nós podemos nos libertar de tudo isso, porque uma pessoa emocionalmente abalada, ela traz um problema para si, mas também ela causa um problema interpessoal. Uma pessoa amargurada, uma pessoa frustrada, uma pessoa que traz feridas na sua alma, ela vai contaminar o ambiente. As pessoas que estão ao seu redor vão perceber, vão sentir, e muitas vezes até vão se frustrar também, porque às vezes quer ajudar e não consegue ajudar. Então, esse tipo de sensação é prejudicial para a pessoa e também para a família. Há um texto em 1 Tessalonicenses 5:23 que diz: "E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis." O que esse texto diz? Que nós somos seres tripartidos. Já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? Eu não estou xingando ninguém, tá? O que quer dizer um ser tripartido? É que nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Ok? É isso que está dizendo esse texto, que permaneça irrepreensível, corpo, alma e espírito. O espírito é onde nós nos relacionamos com o Senhor, né? É o que nos conecta com o Senhor. O corpo é essa carcaça aqui, que um dia vai virar pó, uns mais magrinhos, outros mais cheinhos, mas é essa carcaça. E a alma é a sede das emoções. Na alma estão os sentimentos, as vontades, as percepções, tudo isso está contido na alma. A alma ali está relacionado à razão, né, aos pensamentos, ao coração, às emoções, às vontades. Ela é a sede da personalidade humana. Alguns textos da palavra referem-se ao homem como alma. Então, nela residem essas coisas, e é uma alma ferida, machucada, marcada, que pode produzir esses problemas. E, como eu disse, uma enfermidade do corpo é visível, na alma, nem sempre. Eu consigo perceber. Então, as emoções, elas têm origem na alma, e hoje se fala muito, não é, em saúde emocional, saúde mental, né? Parece que virou moda falar sobre isso, mas talvez até por conta disso, da demanda, porque hoje a gente ouve tanta coisa, né? Parece que nunca teve, sempre teve, aqui agora as coisas surgem mais em evidência. Então, se fala muito em saúde mental. Há uma definição aqui da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que define saúde mental. São 4 quesitos. Eu vou ler aqui e você vai ver e tentar identificar como é que está a tua saúde mental. Olha só o que diz. Saúde mental é um estado de bem-estar que permite às pessoas, 2 pontos, desenvolver suas habilidades pessoais, lidar com o estresse da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a comunidade. Você passou no teste? Não? Eu acho que esse aqui, sabia administrar o estresse da vida, muita gente vai ficar, não é? Saber administrar o estresse da vida é um desafio. Então, uma pessoa que tem uma boa saúde mental, ela consegue cumprir esses requisitos aqui. Mas nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente consegue trabalhar de uma forma produtiva, porque aquilo fica na nossa mente, aquela situação fica, né, como um fantasma, martelando. Contribuir para a comunidade, desenvolver nossas habilidades pessoais, enfim. E a saúde mental, ela afeta vários aspectos. Ela afeta o nosso emocional, trazendo preocupação, medo, tensão. Ela afeta o nosso cognitivo, a gente tem uma dificuldade de raciocinar, de memorizar. Ela afeta o nosso social, né, as pessoas com quem nós trabalhamos, a pessoa com quem nós convivemos na nossa família, e também o físico, né, aumento da frequência cardíaca, da sudorese, tremores. Então, é muito importante nós nos preocuparmos com isso.
Você já parou para pensar? Quem já parou para pensar nisso ou se preocupa com isso? Só para eu saber. Não, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Quem? Pode levantar a mão. Olha, muito pouco. Então, assim, nós temos, e especialmente no tempo em que nós vivemos, temos que dar atenção a isso, porque isso é sério. Então, é importante nós nos preocuparmos com isso, porque ela interfere na maneira como nós lidamos com o estresse nosso e também com as pessoas. Às vezes as pessoas estão lá achando você insuportável, você nem sabe por quê. Talvez associações que você talvez nem percebe, porque pode ser fruto, né, de uma das situações que eu vou tratar nessa noite, e está atingindo o seu relacionamento. Então, veja, tem alguns, quero falar aqui rapidamente, alguns cuidados práticos, para poder ajudar nisso. Primeiro, promover um autocuidado, né, praticar atividades físicas. Quem pratica atividade física aqui regularmente? Não aquela que fala assim, não, amanhã eu começo. Né, na verdade, amanhã é segunda-feira, é o Dia Internacional de começar uma atividade física. Aí na terça-feira é o Dia Internacional de parar a atividade física, né? Você não é desses não, né? Quem pratica regularmente qualquer atividade física, caminhada, bicicleta, olha aí. A Josi, né, ela está com essa da bicicleta aí, ela fala, eu preciso sair, vou cuidar da minha saúde mental. Aí ela vai lá para o meio do canavial, vai lá andar no meio da terra, e vai lá, fica vendo o pôr do sol. Está cuidando, é uma forma, é um autocuidado, porque se você não cuidar de você, quem que vai cuidar? Né? Você tem a primeira pessoa que tem que cuidar de você. Precisa estabelecer conexões sociais, fazer a gestão do estresse, buscar ajuda profissional, se for o caso. Se for o caso, precisa buscar ajuda de um psicólogo, uma pessoa profissional que vai saber como lidar com isso. Então, isso é um autocuidado para manter a nossa saúde mental boa. E nós, como cristãos, como crentes, isso reflete no cuidado de Deus sobre as nossas vidas, tanto no corpo, na alma e no espírito. Ele cuida de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E essa conexão com Deus produz paz, produz confiança, produz renovação de mente, produz descanso. Nós temos que buscar a Deus. Amém? Agora, como nós podemos ter uma saúde mental diante de tudo que nós passamos, não é? Hoje o mundo vem em algumas situações, e muitas vezes somos atropelados por situações, não é? Uma coisa atrás da outra, e a coisa hoje está acontecendo de uma forma tão rápida. Não sei se você percebeu isso. As coisas vão acontecendo tão rápido. Antigamente demorava um tempo para acontecer uma coisa diferente. Hoje não, hoje essa semana tem uma situação, semana que vem já tem uma coisa diferente. Então, assim, as coisas vão mudando. Então, primeiro aspecto, crer em Deus. Isso é básico. Não precisava nem falar aqui. Como manter uma saúde mental equilibrada e boa? Crer em Deus. A fé é a base de tudo. Crer que Deus pode todas as coisas. Crer no Deus Todo-Poderoso. E ter a atitude aqui do salmista, no Salmo 121, 2, quando ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Sabe, aqui o salmista estava diante de um desafio. Eu não sei o que tinha nos montes, mas devia ser algo que oferecia um perigo para ele. E ele estava assustado, né? Olha para os montes, ele precisava de um socorro, de onde virá? E se ele tivesse parado aqui e ficasse, né, remoendo essa necessidade, talvez ele entrasse num processo, né, na sua alma, que poderia trazer um prejuízo muito grande para ele. Mas ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele teve essa percepção, embora haja uma necessidade, embora haja um perigo iminente, mas eu creio em Deus, o meu socorro vem do meu Senhor, aquele que criou todas as coisas, o Deus poderoso. Então é essa postura que nós temos que ter, e orar, uma oração como essa aqui do Salmo 51, 10, quando o salmista diz, Senhor, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Orar, Senhor, abençoa as minhas emoções. Então, a gente não ora assim, a gente ora por situações práticas, né? Senhor, abençoa minha casa, abençoa meu filho, abençoa meu trabalho. Nós precisamos orar, Senhor, abençoa as minhas emoções, cuida da minha alma, guarda minha mente de toda seta que possa vir para trazer medo, insegurança, guarda, bloqueia. É a oração que nós temos que fazer, nos blindar de tudo isso, porque todos os dias são lançadas coisas na nossa mente, e se entrar no nosso coração, pode trazer um prejuízo muito grande.
1 Coríntios 6,11 diz: e foi isso que alguns de vocês eram, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então, o Senhor já nos lavou, já nos justificou, ok? Essa é a nossa condição em Deus. Agora, os pensamentos, eles ocorrem na mente, e a mente está diretamente ligada à alma. Veja a relação, às vezes a gente não para pensar. E uma coisa é certa, nós decidimos em que nós vamos pensar. Nós estabelecemos, podemos pelo menos estabelecer em que nós vamos pensar. O que vai ocupar a nossa mente? Quais serão os nossos pensamentos? Eu vou alimentar com os pensamentos que vai trazer conforto, ou eu vou alimentar meus pensamentos com aquilo que vai trazer insegurança, medo? Esse texto aqui de Lamentações 3:20, o profeta diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Do que ele está falando? A alma, olha só, a minha alma continuamente os recorda. Por isso que eu disse que os pensamentos estão ligados diretamente na alma. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Por quê? Certamente porque as lembranças do passado traziam abatimento, traziam insegurança, traziam medo. Na verdade, o livro de Lamentações, onde está esse texto, ele contém aqui reações de pesar pela destruição de Jerusalém, pela destruição do templo. Então o profeta está lamentando: olha, quando eu penso nessas coisas, minha alma se abate. Então, e tem pessoas que param por aí e ficam alimentando esses pensamentos. E muitas vezes ficam, curtindo uma fossa. Quem já curtiu fossa aqui? Agora eu fui longe, hein? Quem curtiu fossa aqui? Denuncia a sua idade aí. O que era curtir uma fossa? Quando você estava ali e gostava de uma pessoa, e aquela pessoa não te dava bola, ou se não te dava um fora, não é? Aí você vivia aquele drama, aquela tristeza, você ia para o seu quarto, ligava lá, punha lá o Roberto Carlos para ouvir, e ficava, não é? Ficava alimentando aquela dor. Ela não me quer. Tá, você curtiu uma fossa. Hoje nem sei como é que a juventude chama isso, né? Aliás, ninguém curte mais fossa, né? Hoje o lema é a fila andou, não é? Tem mais ninguém curte fossa, mas não, aqui não deu certo, aqui já parte para outro. Então, mas às vezes a gente fica ali alimentando. E sabe, queridos, um dos perigos nessa situação que pode ser muito prejudicial para a alma é o tal do vitimismo. Sabe, é você achar que ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Eu sou um pobre coitado, ninguém dá atenção para mim, ninguém cuida de mim, e entra nesse nível do vitimismo, aí esse é um passo para você só piorar a situação. Então, as lembranças do passado, muitas vezes, trazem situações ruins, e nós podemos viver a paz que Jesus já conquistou na cruz. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então, ele já proporcionou a paz que nós precisamos. Deixo as paz, a minha paz nos dou, não te dou como o mundo a dar, não é isso que diz a Bíblia, não é isso que o Senhor nos diz? Eu te dou a minha paz, não se atemorize. Enfim, temos promessas de paz, mas nem sempre nós desfrutamos dessa paz, porque ficamos alimentando pensamentos do passado. Mas não só isso, né? Esses pensamentos do passado produzem frustração, produzem decepção, mas os pensamentos sobre o futuro também geram insegurança, medo, incerteza, e também traz um problema sério na nossa alma. E se nós permitirmos ser dominados por esses pensamentos, certamente nós vamos sofrer as consequências na nossa alma de tudo isso. Sabe, na maioria das vezes, as nossas emoções determinam as nossas atitudes. Aquilo que está no nosso coração, nós ouvimos aqui, a boca fala, do que está cheio, o coração. É um bom exemplo. E as nossas atitudes também se baseiam naquilo que passa no nosso coração. Então, se você está feliz, suas atitudes vão revelar a sua felicidade. Se você está agoniado, as suas atitudes vão... Então, normalmente, isso aqui não serve para sanguíneo, né? Porque sanguíneo, ele age, faz, e aí depois que ele pensa se ele fez, se ele não fez. Tem algum sanguíneo aqui? Não. Posso falar, porque tem uma sanguínea lá em casa. Mas, normalmente, as nossas atitudes é reflexo
da nossa alma, tanto as ações quanto as omissões. E Provérbios 4:23 diz: acima de todas as coisas, guarde o quê? O seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em seu coração, assim ele é. Então, veja a importância de a gente dar atenção para isso. O que passa no nosso coração? Como está o nosso coração? Está saudável? Está doente? E aqui, amados, eu não estou falando de pensamento positivo, ok? Não é isso. Eu estou falando de nós cremos em Deus, no poder de Deus, que Ele pode todas as coisas, e estou falando numa necessidade que nós temos de fazer um exercício para olhar para dentro de nós e ver como está o nosso coração, como está a nossa alma, como estão as nossas emoções, quais os pensamentos que têm ocupado a nossa mente, e identificar, isso está me trazendo paz ou me trazendo agonia, tristeza, incerteza? É isso que eu estou falando. E aqui, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele dá aqui um roteiro, que é um bom roteiro. O que deve ocupar a nossa mente? Olha o que ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, amados, temos que mudar os nossos pensamentos e fazer essa reflexão. O que tem ocupado a minha mente? Faz aí um exercício rápido. Último mês, quais os pensamentos que passaram pela sua mente? O que você se dedicou? O que sua alma recebeu? A gente precisa fazer esse levantamento e ter atitude aqui de lamentações, porque se Jeremias estivesse parado ali, não é? Penso nas coisas do passado e a minha alma se abate. Ele poderia, talvez, entrar num processo de depressão. Mas olha como termina aqui o texto. Vou ler de novo desde o início. 3:20 diz: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Mas, não é? Eu coloquei um mais aqui, não está na Bíblia, mas eu coloquei um porém aqui. Porém, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Por isso que eu digo que nós determinamos o que nós vamos pensar. Ou nós optamos por pensar naquilo que vai trazer abatimento para a nossa alma, ou nós decidimos pensar naquilo que vai nos dar esperança. O que nos dá esperança? O Senhor, a Bíblia. Então eu preciso encher o meu coração de Deus, encher o meu coração da palavra de Deus, para que de fato eu possa ter nos meus pensamentos algo que vai me dar esperança. Amém? Então aquilo que ocupa a nossa mente tem um papel decisivo, ok? Foi uma introdução muito longa, né? Porque eu nem entrei na palavra ainda, tá bom? Mas eu vou tentar terminar aqui no tempo. Não, vocês me dão 5 minutinhos, mais uns 10 minutinhos. Mas o que eu quero falar nesta noite? Sobre 3 situações que estão relacionadas a isso que eu estou falando, que atacam a nossa alma, que tem sido motivo de sofrimento de muita gente. Muita gente. A gente não faz ideia de como isso aqui tem atingido as pessoas. Eu quero falar nessa noite sobre a ansiedade, sobre a frustração e sobre a culpa. Coisas que muitas vezes a gente não para tentar e nem fala sobre isso. Mas eu quero rapidamente trazer alguns conceitos aqui para que a gente, primeiro, se houver alguém que precisa ser curado, que seja curado. Ou, se não houver, que seja vacinado, porque logo, pode ser que logo você vai enfrentar uma situação que vai precisar desses conceitos aqui, ok? Então eu vejo que há muita dificuldade, muitas pessoas em lidar com essas coisas, em lidar com a ansiedade, em lidar com frustração, em lidar com a culpa. E a Bíblia nos ensina a superar todos esses fatores que são nocivos à nossa alma, ok? Então, primeiro aspecto, vencendo a ansiedade. Diga não ao sofrimento antecipado. Diga sim, não ao sofrimento antecipado. Essa é uma definição bem simplista que eu dou para a ansiedade. É um sofrimento antecipado. Mas há uma definição mais clássica aqui, que eu vou ler para vocês. Ansiedade é um sentimento indefinido e desagradável, de medo e apreensão
devido a um perigo desconhecido. Ou seja, falou e não explicou nada, né? Então, ele é um sentimento indefinido, que não se define. Ele é desagradável. Aqui, tudo bem, ele é desagradável. De medo e apreensão, devido a um perigo que não conhecemos, é desconhecido. Então, como surge a ansiedade? É quando nós ficamos pensando, né, nas possibilidades e imaginamos o resultado. E, normalmente, se você é uma pessoa normal, o que você vai pensar no resultado vai ser uma catástrofe, né? A gente sempre pensa o pior. Quando a gente está numa expectativa, mas se acontecer, a gente nunca pensa, não, vai acontecer, a não ser que a gente esteja muito bem. Não, mas normalmente, mas se acontecer o pior. E aí gera a ansiedade, gera um medo antecipado. A coisa nem aconteceu ainda. Pode ser que a coisa nem aconteça. Pode ser que nem o resultado que você está esperando que aconteça não aconteça, mas você já sofreu por aquilo. Você já manteve a sua alma presa a isso. E muitas vezes as pessoas, não é, ficam presas a essa ansiedade e deixam de desfrutar, muitas vezes, das bênçãos que Deus tem preparado para ela. É um drama. Então, nós ficamos pensando em determinada situação, ficamos apreensivos, com medo, ficamos ansiosos. Agora, uma coisa é certa, queridos, isso não vai abreviar o tempo de nada. Aquilo que tiver que acontecer, se for acontecer, vai acontecer no tempo que tem que acontecer. A nossa ansiedade não adianta nenhum minuto do que pode acontecer. Mateus 6, 31, 34 diz, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Diga, basta cada dia o seu próprio mal. Essa verdade precisa entrar no nosso coração. Recentemente eu preguei uma palavra, eu preparei essa palavra nesse momento de drama que nós estamos vivendo, que estávamos vivendo na família, em relação à gravidez da minha filha. O título era Cada Dia, porque nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez, aprender a depender de Deus cada dia. O amanhã vai ter outras situações, o que passou, passou. Eu preciso viver o hoje, eu preciso me preocupar com o hoje, me preparar de fato para amanhã, mas nos preocupar com aquilo que está acontecendo agora, porque a nossa ansiedade, a nossa preocupação, como eu disse, não vai alterar nada. Então, os pensamentos desencadeiam essa ansiedade. O que pode nos livrar dessa ansiedade? Primeiro, pensar como Deus pensa. Pastor, o senhor fala, parece fácil. Não é? Pensar como Deus pensa. Mas não estou aqui para falar coisa fácil, eu estou aqui para falar coisa necessária. Então, se nós queremos nos desvencilhar, inclusive, da ansiedade, precisamos pensar como Deus pensa. E como que é o pensamento de Deus? Deus tem pensamentos de paz em nosso favor. Não é? Isaías 55, 8 diz isso, que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Então, essa afirmação evidencia essa necessidade e esse entendimento de que o que Deus pensa está num nível superior, maior do que aquilo que nós pensamos, porque os nossos pensamentos estão constantemente ligados ao quê? Ao natural, ao visível. Agora, os pensamentos de Deus estão relacionados a quê? Ao sobrenatural. Deus age no sobrenatural, Deus age no extraordinário, que é o oposto do natural. Razão e fé são antagônicos. Não tem como eu crer e ficar preso no racional, porque o racional está me dizendo uma coisa, mas a minha fé, meu coração, baseado naquilo que Deus pode fazer, está dizendo outra. E para que lado que eu vou pender? Para a minha fé ou para a minha visão natural daquele momento, da circunstância? Então, pensar como Deus pensa é exatamente isso, né? Buscar viver no sobrenatural, olhar com os olhos da fé. Está passando uma situação, está difícil, está complicado, mas eu creio que Deus pode mudar essa situação. Eu creio que Deus vai mudar essa situação. Eu creio, porque Ele disse que Ele estaria comigo todos os dias. Aí começa a declarar a palavra. Ele estaria comigo todos os dias até a consumação do século. A palavra diz que para Ele não há impossíveis.
A palavra de Deus que Ele pode fazer todas as coisas, qualquer tempo, qualquer lugar. Se Jesus ressuscitou mortos, o que é isso para Ele? Não é nada. Enfim, declarar e proclamar a fé, porque crer, confiar em Deus é você remar contra as evidências, ok? É estar convicto que aquilo que você está vendo vai acontecer. Não pode haver dúvida no nosso coração, porque a Bíblia fala, onde há dúvida, não provém de fé. É um desafio? Lógico, né? Vida com Deus é isso, é um desafio. Crer é um desafio, porque nós somos atacados constantemente por situações que vêm para abalar a nossa fé. E olha, eu entendo que o que de fato caracteriza um homem e uma mulher de Deus é a demonstração da sua fé. Não é? Você vir à igreja, você ser um dizimista fiel, você trabalhar nos ministérios, também caracteriza você como um homem e uma mulher de Deus. Mas, a hora que a coisa aperta, a hora que o calo dói, a hora que a situação bate à porta, aí a sua reação vai demonstrar se você é um homem de fé, se você é um homem de Deus. Porque às vezes a gente declara uma coisa e vive outra. Há um contraponto. Nós declaramos, quão grande, eu não vou cantar aqui para não escandalizar os irmãos, mas a gente canta, quão grande é o Senhor, oh, quão grande é o Senhor. Declaramos que Deus é grande, não é? E Deus é grande, não é, amados? Deus é grande. Mas quando a gente enfrenta um problema, se a gente olhar para o problema, o que vai acontecer? O problema vai crescer e Deus vai, ficar pequenininho. Porque o problema sobrepôs. Nós olhamos com os olhos naturais, é algo muito grande, é um desafio muito sério, mas nós nos esquecemos da grandeza de Deus e damos mais valor para aquilo que nós estamos vendo. Então, fé e razão não combinam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou eu creio, ou eu me apego ao racional. Ok? E às vezes nós temos que dizer a razão, falar, dá um tempo. Dá um tempo, eu não quero ser tão racional agora, eu quero crer, eu quero exercitar a minha fé, eu quero colocar em prática aquilo que eu olhei na palavra de Deus, porque aquilo que está na palavra de Deus é para mim, as promessas que estão na palavra são para mim. Quando você declara isso e toma posse, né, no seu coração das palavras, o que é tomar posse? Você fala, não, isso é para mim, Deus fez para mim, não é? Aí você consegue viver de fato baseado na fé que você declara ter. 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Texto, o Salmo 94, 19 diz, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Eu vivi esse versículo, quero compartilhar rapidamente também esse testemunho. Em 2017 eu tive um descolamento de retina, muito sério, eu poderia ter perdido a visão, não sei quantos passaram por isso. E, enfim, fui lá, fiz a cirurgia, até aí tudo bem, mas a recuperação desse negócio é terrível. É terrível. Eu tive que ficar praticamente 2 meses com a cabeça baixa. Todo tempo, até dormir de barriga para baixo, que eu não estou acostumado, tive que aprender. Porque tinha que ficar por líquido, enfim, a recuperação era essa. Agora imagina, nós, por exemplo, nós pastores, não é? Eu tenho meu trabalho secular, eu tenho minha família, tenho meu ministério, e lá você, em Ribeirão, você não fica parado não, filho, você trabalha. Então, assim, uma vida muito dinâmica. E aí, de um dia para o outro, pumba, parado, sem fazer nada. Passou uma semana, passou 2 semanas, e aquilo foi tanto aquela situação de ficar ali parado, eu escutava até o barulhinho do relógio, tic, tic, tic. Horrível, horrível, 1 mês, e também aquela expectativa, como que vai ser depois, né? Vai dar certo, será que deu certo? Porque assim, é muito lenta a recuperação, para ficar bom mesmo, falar que ficou bom. Enfim, amados, eu sei que chegou num momento lá que eu cheguei muito próximo da depressão, eu não sei como que é, não cheguei a ficar em depressão, mas olha, eu fiquei no limite, mas sabe qual foi a minha atitude ali? Falei, Senhor, eu percebi isso, às vezes as pessoas não percebem, por isso que eu falo, se a gente não dá atenção para essas coisas, é algo gradual, silencioso, mas a hora que ela, pumba, chega num nível maior, aí você já está preso nisso. Tantas pessoas sofrendo com isso, e é difícil de sair depois que entra, não é fácil.
Mas eu percebi que eu estava chegando nesse ponto, falei, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito. A tua palavra me garante, né, que eu vou ser curado. Eu creio na palavra do Senhor, eu creio que o Senhor Jesus já levou sobre ele esse problema. Enfim, comecei a declarar a palavra, comecei a orar. Eu não aceito, eu não quero, eu não vou entrar nesse negócio. Não vou, eu não quero. Tá, enfim, passou. Passou, aí deu tudo certo na vista. Mas eu corri um risco. Eu corri um risco, porque se eu entro nessa e fico alimentando aquela expectativa, aquela tristeza, aquele negócio, meu Senhor, eu estou aqui já faz 2 meses, eu não aguento mais. Eu poderia entrar num estágio emocional muito sério, muito sério. Enfim, é um perigo. E aí, esse texto aqui fala muito, porque quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então é Deus que pode produzir. É Deus. Ok? Deixa eu correr aqui. Falar um pouco sobre as frustrações. Superando as frustrações. Diga assim: adeus, expectativas frustradas. Todos nós nos frustramos. Todos nós nos decepcionamos. E quando surgem, essa situação também é muito prejudicial. E quando nós nos frustramos? Quando o resultado que a gente espera não acontece. Quando uma reação que a gente espera não acontece, nós nos frustramos. Não é? É um sentimento natural, mas Deus nos chama a vencer também essas frustrações. E como nós podemos nos frustrar? Enfim, toda frustração traz desânimo, traz tristeza, traz raiva. Isso é uma característica da frustração. E alguns fatores que podem nos frustrar. Primeiro, nós mesmos. Eu posso me frustrar comigo mesmo, porque eu posso criar expectativas irreais a meu respeito que não vão ser realizadas. Às vezes eu entro num aspecto, eu estou falando eu, mas né, de uma forma geral, num perfeccionismo. Ixi, a pessoa que é perfeccionista vive frustrada. Não é? Vive frustrada, porque ela quer uma coisa e não vai acontecer. Então, nós mesmos podemos entrar e nos frustrar conosco, podemos nos decepcionar com as autoridades, com líderes, porque nós colocamos assim, né, uma expectativa muito grande em cima, e às vezes os líderes são gente como a gente, e às vezes não vai suprir aquilo que você busca, e se frustra, se decepciona. Nossos familiares, podemos nos frustrar também dentro da família, porque especialmente nas pessoas que nós amamos, nós colocamos, projetamos uma expectativa maior, e às vezes a coisa não acontece, às vezes nós nos decepcionamos, nos frustramos. O fato é que nós não podemos nos apegar a isso e entender que cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa tem as suas particularidades, cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa tem as suas limitações, e o que pode ser, ter um valor para mim, pode não ter o mesmo valor para outra pessoa. Então, há um aspecto que a gente precisa entender, nós não podemos alimentar essa expectativa de que as pessoas vão agir exatamente como você gostaria que elas agissem. Isso não vai acontecer. A gente não pode ter esperança de que as pessoas vão se tornar exatamente aquelas pessoas que você gostaria que elas fossem, ou que elas tivessem as atitudes que você teria se estivesse no lugar dela. Você não está no lugar dela. Então, se nós mantivermos essa postura, nós vamos nos frustrar. Porque, como eu disse, cada um é cada um tem os seus valores. Nós precisamos entender. E não permitir que essa frustração ganhe espaço no nosso coração, porque nós não temos o controle sobre as pessoas, não temos o poder de mudar as pessoas, ainda bem, né? Ainda bem. Nós também temos que ter essa consciência de que há diferenças de percepção. E quando nós olhamos, por exemplo, para a palavra de Deus, nós vemos homens poderosos na palavra de Deus, que enfrentaram isso. Moisés, o nível de frustração que ele viveu em relação ao povo, o que Moisés esperava? Que o povo adorasse a Deus, que o povo fosse um com ele, não é? Mas o que ele via? Só murmuração, só reclamação, infidelidade, fazia bezerro de ouro. Imagina o nível de frustração daquele homem. Só que Moisés, ele jamais se deixou envolver por aquilo, porque ele tinha consciência do seu chamado, do seu propósito, da sua missão. Veja, então, é onde nós colocamos os nossos olhos. Elias confrontou 450 profetas de Baal, aí chegou uma mulher lá, Jezabel, pumba, acabou com a vida dele, levou ele para a caverna. Deus foi lá e resgatou aquele homem. José, o nível de frustração que o José do Egito passou, seus irmãos vendendo ele como escravo, rejeitado. O que aconteceu? Sofreu.
se frustrou. Mas Deus o elevou como o segundo homem mais importante do Egito. E depois o que aconteceu? Ele salvou sua família. Doeu? Doeu. A Bíblia diz que ele chorava, não é? Copiosamente, mas ele lhe perdoou. Perdoou. Talvez nessa noite você vai precisar liberar perdão de pessoas que te frustraram, pessoas que te magoaram, que te decepcionaram, para ser livre. Amém? Então, só há uma situação para fazer, é reconhecer que existe essa frustração, entregar para Deus, perdoar, entender que a frustração pode ser um meio de aprendizado na nossa vida. Deus pode usar situações para nos levar a aprender muitas coisas. Então, se há frustração, se há esse peso, vamos deixar de lado. Vamos nos desvencilhar disso. Libera perdão, olha para a cruz. Amém? Esse é um exemplo clássico que nós, como cristãos, precisamos fazer. A cruz precisa estar sempre na nossa frente. No nosso relacionamento, tudo que nós fizemos, olha para a cruz. Porque quando eu olho para a cruz, algumas palavras se tornam mais reais. Quando eu olho para a cruz, por exemplo, eu vejo perdão. Quando eu olho para a cruz, eu vejo amor. Quando eu olho para a cruz, eu vejo renúncia. Quando eu olho para a cruz, eu vejo entrega, eu vejo doação, compaixão. Tudo isso eu olho para a cruz e eu vejo. Reconciliação. Então, está passando por uma situação dessa, se frustrou, se magoou, olha para a cruz, libera perdão e segue em frente. Amém? Por último, de fato, já estou estourando o tempo. Libertando-se da culpa pelo que nós fizemos e pelo que nós não causamos. Isso aqui é interessante. Deus me deu essa palavra sobre cura e da culpa. E realmente é algo que as pessoas também não conseguem lidar muito bem com a culpa. Às vezes elas nem sabem como lidar com isso, mas isso afeta drasticamente uma pessoa, no seu relacionamento, inclusive. Então, a culpa consiste num sentimento que uma pessoa, que tem uma definição aqui, a culpa consiste no sofrimento que uma pessoa passa depois de fazer uma reavaliação de um comportamento passado e considerá-la reprovável por si mesma. Então, eu fiz algo, eu sei que estava errado, e aí eu me sinto culpado. Então, a culpa é um sentimento. Se ela é um sentimento, também está ligado à alma, ok? E se ela está ligada à alma, ela está diretamente ligada à nossa mente. Então, a culpa, ela desencadeia um processo de autocondenação, autocomiseração, tristeza, enclausuramento. Agora, sentir-se culpado é bom, nós precisamos nos sentir culpados. Porque a pessoa que não se sente culpada por nada, ela vive alheia às outras pessoas. Né? Então, é bom ter um desconfiômetro, saber, não, eu errei, eu tenho culpa, e há uma dificuldade enorme das pessoas de reconhecer isso. Né? Eu digo que é herança da natureza adâmica e da natureza evânica. Eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso. Mas não reconhece a culpa, e aí há um problema. Então, sentir-se culpado é bom. Porém, os efeitos da culpa trazem um prejuízo enorme para a nossa vida. A sensação que vem depois disso é horrível. E tem algumas características da culpa. Primeiro, é a culpa negada. É a famosa frase, não fui eu. Quem é pai aqui certamente já ouviu e já provou disso aqui. Você tem lá 3 filhos. Você está lá na cozinha, os filhos estão na sala, de repente, pumba, quebra um vaso. Você chega lá, quem foi? O que você escuta? Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Você fala, gente, mas como não foi vocês? Só se tiver uma entidade aqui, né, que está derrubando coisas, vamos orar, vamos repreender esse negócio. Aí você aperta, aí você começa a fazer aquela chantagem. Ou se vocês não falar, não vai ter mais celular, não vai, aí você começa, né? Para tentar descobrir. O que acontece? Aí um der do outro, e você descobre. É assim ou não? Ou foi assim só lá na minha casa? Então, é a culpa negada, é uma característica, não fui eu. A outra é a culpa transferida. Ah, foi ele que me fez errar. Essa também é muito comum. Não é? Ah, ele me induziu ao erro. Eu errei por conta dele. O que aconteceu isso aí, por isso que eu falo, é natureza adâmica e evânica. Quando eles pecaram lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Deus chegou para o Adão e falou, Adão, o que aconteceu? O que ele falou? Foi essa aí, ó. Ó. Essa é que o Senhor me deu. Eu não pedi nada para o Senhor me deu, aquela fez eu fazer. Foi culpa dela, ela me fez comer. Aí, chegou para Eva, o que aconteceu? Eva, o que houve? O que ela disse? A serpente me enganou.
Veja que isso vem nem de lá de trás, né? Aí a serpente também não tinha para onde correr, foi sentenciada lá. Está entendendo? Às vezes a gente transfere a culpa, em vez de reconhecer. E a culpa é a culpa justificada, não é? É quando nós tentamos minimizar os efeitos das nossas ações. Eu fiz, mas não foi tanto assim, a pessoa está exagerando, não é? Eu não fiz para causar tudo isso, ela está aí fazendo um drama. Não, a gente tenta minimizar, mas às vezes aquilo que a gente fez realmente alcançou o coração da pessoa e o ofendeu. Então, amados, eu quero só terminar falando de 2 tipos de culpa. Primeiro é a culpa que é nossa, mas nós não assumimos. Como eu falo, nós erramos, amados. Você é humano? Quem é humano aqui? Não tem nenhum ET aqui, né? Se você é humano, você vai errar. Vai errar. Faz parte da natureza humana. Agora, o problema é o pós-erro. Não é você achar que está tudo bem. Não reconhecer que errou, não tentar mudar. A gente tem que constantemente buscar errar menos. Errar nós vamos. Então, assumir as nossas culpas. Agora, uma culpa que tem causado muitos problemas é a culpa que não é nossa, mas nós a assumimos. Há muita gente vivendo debaixo de uma culpa que ela não deu causa. E isso atinge a alma da pessoa. E ela vive escravizada muito tempo debaixo dessa culpa. E se não houver uma intervenção externa, especialmente de Deus, ela pode morrer com essa culpa, levar para o caixão essa culpa, sem ter culpa de nada. Então, essa culpa, normalmente, ela aprisiona as pessoas. E aqui eu coloquei alguns tipos de culpa que você pode se identificar em algumas delas. E se ocorrer isso, é tempo de Deus te libertar disso. Deus trazer libertação e cura sobre a sua vida. Culpa, muitas vezes, dos pais pelas escolhas dos filhos. Eu tenho entendido isso, sabe? Os filhos, quando chegam numa idade, eles fazem as suas escolhas. E a gente não pode nos culpar das escolhas que os filhos fazem. Lógico, a gente tem que se dedicar aos filhos, a gente tem que orientar, tem que dar educação, tem que prover os recursos, mas vai chegar uma hora que eles vão fazer as suas escolhas, e eles têm que entender que o valor da obediência e o preço da responsabilidade. Se ele quer obedecer, se ele quer submeter, ele vai ser abençoado. Mas se ele quer ir pela independência, ele tem que saber que há responsabilidade. E aí ele vai ter que seguir a vida com as responsabilidades. E alguns dos pais que ficam, onde que eu errei? Fazendo essas perguntas. E às vezes você não errou. Foram escolhas. Mas os pais vivem debaixo desse peso, dessa culpa. Então, se você errou, e nós erramos, peça perdão, ainda dá tempo. Seu pai pede perdão para filho, o que é isso? Não existe, você vai perder a tua autoridade. O que é isso? Isso é conversa. Pai pede perdão para filho, sim. Se você exagerou, se você reconhece que passou da dose, quantas vezes chegava para meus filhos e falava, olha, eu exagerei nesse negócio aqui, me perdoa. Né? Além de um caráter didático, você vai estar ensinando a prática do perdão, isso produz um efeito enorme na vida da pessoa, porque o perdão ele diz muito mais sentido, não é? A quem recebe do que a quem libera. É muito importante. Culpa dos filhos pela separação dos pais, também é muito comum. Eu conheci um rapaz, um advogado, um cara top, militante na política, tinha uns 45 anos, e numa das audiências que eu estava fazendo lá, acho que era uma audiência que envolvia filhos, crianças e tal, ele chegou para mim e falou, Sérgio, eu vivi 40 anos da minha vida trazendo um peso, uma culpa pela separação dos meus pais. Sabe, eu gastei uma fortuna com um psicólogo, nada me tirava dessa culpa. E aí ele falou, mas hoje eu entendo que eu não tive culpa nenhuma. Ele falou como se tivesse descoberto a roda. Hoje eu descobri que eu não tinha culpa nenhuma. E nem foi por uma ação de Deus, eu não sei como, eu não lembro o que ele me disse, mas ele chegou a essa conclusão. E, de fato, ele depois pude falar para Deus e realmente reforçar essa ideia. Falei, você não teve culpa nenhuma. Porque que culpa tem uma criança da atitude dos pais? Então, as crianças crescem achando que eles se divorciaram por conta deles. E aquilo, se não for tratado, e se não for mexido nisso, como uma situação como essa, a pessoa vai viver, vai morrer levando essa culpa. Muitas vezes também culpa porque vivia num ambiente de agressão física, só brigas, e você achava que você era o motivo
das brigas. Amados, isso é mais comum do que a gente pensa. E se Deus não intervir, se Deus não curar, como eu disse, isso vai ser muito prejudicial, até mesmo num relacionamento futuro. Às vezes a pessoa nem sabe por que não está dando certo, por que tem uma reação dentro do casamento. Aí você vai ver a coisa lá de trás. Traumas, decepções, frustrações. Talvez nessa noite você vai precisar liberar perdão para os teus pais. Mesmo se sentindo, você não sendo o culpado disso, mas carregou isso na sua mente. Culpa por ter sido abusada e abusado sexualmente. Quantas pessoas vivem presas a isso, traumatizadas? Isso traz um prejuízo enorme na sua vida adulta. Seja liberta nessa noite. Qualquer tipo de abuso sexual, psicológico. Às vezes não precisa ser um abuso sexual, às vezes é um abuso psicológico, aquela pressão, aquela coisa muito forte, que você cresceu com aquilo, com medo, inseguro. Você não teve culpa de nada. Culpa pelos erros da ignorância, aquilo que praticamos antes da conversão, o que nós praticamos antes da conversão, o Senhor perdoou. E às vezes tem aqueles fantasmas, mas se aquilo será? Deus perdoou. Se você se arrependeu, se você deixou, se você não faz mais, é nova vida, acabou, meu querido. Aquilo é passado. Deus não está preocupado naquilo que você fez, em quem você foi. Deus quer saber o que você vai fazer agora, que aceitou o Senhor, como é que vai ser a sua vida a partir de agora. Então, passou uma régua. Culpa por não ser quem você gostaria de ser, enfim. Há tantas situações que eu creio que você, se não se identificou em nenhuma dessas situações, talvez outras situações que você vem carregando ao longo do tempo. Quero terminar com esse texto de Colossenses 21, 21, 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, falando de Jesus, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Sabe, precisamos deixar de viver ansiosos, precisamos olhar para a cruz, diante de qualquer frustração, decepção, precisamos nos ser libertos de toda a culpa. E não só isso, essas aqui são 3 situações que eu trouxe, mas pode haver tantas situações que têm afligido a nossa alma, e às vezes a gente não percebe. Eu volto a dizer isso, dê atenção para isso. Dê atenção para as suas emoções. Dê atenção para aquilo que está ocupando a sua mente. Preocupe-se com essa saúde emocional, que você vai viver um novo tempo na presença de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, que eu quero orar com você nessa noite. Eu creio realmente que é uma noite de restauração, de cura, não apenas de ensino, mas a minha oração é que essa palavra ganhe peso no seu coração e realmente faça você agir nesse sentido. Vamos ser ministrados por uma canção? Ok. Eu quero pedir para que você, então, agora é o seu momento com Deus, tá certo? Falei, agora é a tua vez de falar, ok? Falar com Deus. Ou talvez você está com o seu familiar aí, talvez você precisa conversar com o seu familiar. Talvez você precisa pedir perdão. Talvez você precisa liberar perdão. Talvez você precise acertar alguma coisa, agora é o momento. Deus está aqui, amém? Deus está aqui. Então esse é o momento de você ajustar, e às vezes olhar para você e se de fato, eu quero fazer esse apelo agora, e se você quiser pode vir aqui à frente que eu quero orar por você. Talvez há situações do seu coração que você identificou, ou pelo que eu falei, ou qualquer outra situação, que você precisa entregar para Deus. Você precisa colocar na cruz. Você precisa esquecer, você precisa realmente virar a página. Virar a página. Tem situações que nós precisamos virar a página, amados. Não adianta ficar ali, porque se não virar a página, Deus não vai escrever um novo capítulo na sua vida, você vai ficar preso. Então, se você tiver alguma situação dessa, venha aqui à frente, dê espaço de fé, nós vamos impor as mãos e orar por você. Amém? Mas enquanto nós somos ministrados, faça isso, não fique apenas ouvindo. Ore agora, ore ao Senhor, coloque-se diante de Deus.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Sim, Senhor, essa é a nossa oração nessa noite, Deus. Produz algo novo na nossa vida. Transforma, cura a nossa alma, Senhor. Tudo aquilo que tem nos impedido de avançar nos propósitos do Senhor, Pai, nós colocamos diante do Senhor, no seu altar. Olhamos para a cruz, pedimos, nos perdoa. Pedimos, Senhor, dê-nos força para prosseguir. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Eu abençoo cada um e peço para que eles sejam libertos de todo peso, Senhor, causado pela ansiedade, pela frustração, pela culpa, toda dor. Pai, em nome de Jesus, traz um conforto e um consolo nessa noite. Abençoe as famílias, ó Pai. Abençoe as famílias aqui, trazendo harmonia, paz. Que haja paz nos lares, que haja compreensão, que haja perdão, que haja amor recíproco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor produza algo novo nas nossas vidas a partir dessa noite, Pai. Cura nossa alma, cura as nossas emoções, cura os nossos pensamentos. Nos desfazemos de todo pensamento do passado que tem nos paralisado. Nós nos desvencilhamos de todo pensamento do futuro que tem causado ansiedade no nosso coração. Pai, ensina-nos a viver um dia de cada vez. Ensina, Senhor, a desfrutar da Tua presença todos os dias, Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salvador, Tu és quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, igreja? Tem alguém nessa noite aqui que precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus, entregar a sua vida para Jesus? Nós ouvimos aqui um pouco da vida cristã, mas talvez
haja alguém aqui que veio nos visitar e precisa tomar essa decisão de se entregar a Cristo, essa é uma oportunidade para ter um encontro com o amor de Deus nessa noite. Tem alguém que quer fazer isso? Todo mundo aqui já é crente, crente bom, crente fiel, firmes no Senhor, amém. Nós precisamos dar essa oportunidade, porque às vezes tem pessoas que estão aqui, precisam da salvação, né? Que é o primeiro passo para desfrutar de tudo isso que nós estamos falando aqui. Amém, amados? Que você possa viver nessa liberdade do Espírito, que você possa viver na sua família um novo tempo. Eu declaro isso sobre a sua vida, um novo tempo, uma nova história, um tempo de paz, um tempo de comunhão, de harmonia, amém? E faça o que você tiver que fazer para manter a sua família nos trilhos, ok? Para manter a sua família nos trilhos, para alcançar o objetivo que nós buscamos, que é a felicidade familiar. Deus abençoe, pastor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, amém? Aplauda ao Senhor, querido. Que bênção, né? Creio que mais uma ferramenta para nós conduzirmos a nossa família, a nossa casa diante de Deus, amém? Vamos orar. O pastor tem um material, querido, ele trouxe. Quer comentar um pouco sobre o material? Eu estou com um livro ali, eu recomendo. Você tem esse material para edificação da sua família, da sua casa, do seu casamento, né? Também para você poder ajudar outras pessoas que estejam passando por crise. Então, eu vou estar ali, se você quiser uma dedicatória, posso fazer também sem problema, tá bom? Mas eu recomendo que você tenha esse material aqui, tá joia? Glória a Deus, amém? Se você quiser presentear alguém, né, querido? Levar para alguém que sabe que está passando por algumas dificuldades no casamento, na família, faça isso, oferte isso na vida de alguém, em nome de Jesus, amém? Vamos orar por eles. Eles têm um retorno ainda, né? Eles vão voltar para a cidade deles. Então que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer a história, Pai, do Sérgio, da Josi. Pai, uma bênção, Pai querido, uma edificação para nós, saber que existe, Pai querido, uma extensão da igreja do Senhor, Pai, alcançando vidas em outro lugar, em outras cidades, ó Pai, e com o testemunho dele, da casa dele, da esposa, da neta, Pai querido, de tudo que o Senhor tem feito por ele, até aqui o Senhor tem o ajudado, e que o Senhor o conduza debaixo da graça, Pai querido, porque a tua graça nos basta. Muito obrigado por mais essa amizade, muito obrigado por esse, Pai, relacionamento, Pai, saudável que o Senhor nos proporciona, em nome de Jesus. Amém e amém, amém? Aplauda ao Senhor. Então eles vão estar lá no final, Deus abençoe, eles vão estar lá no final, a pastora já está lá, né? Passe lá, se você quiser tirar uma foto com eles, marcar na sua rede social, vai ser bem legal para a divulgação do trabalho deles, amém? E que você possa ter uma semana de bênção, debaixo da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. A rede, e na próxima sexta, rede de mulheres, amém, mulheres? Que Deus abençoe você. 1, 2, 3, glória!